Meu Deus, ele deu check com a dama no river. O que que isso significa? Que quando ele aposta, ele vai overblefar, ele vai blefar demais. Esse é o tipo de situação que a explicação para eu apostar essa mão se esse cara der check não é porque eu quero ver onde eu tô, mas sim porque eu nego equidade de mãos como dama 10, ás e 10, ou seja, eles podem foldar esse tipo de mão. E segundo, eu cresço o pote caso eu ganhe a mão, contra par de 7, ás e 6, ás e 2, 6 e 5 do big lá. Você sempre tem que pensar nessas duas coisas quando você vai fazer uma aposta. Negar equidade e crescer o pote caso você ganhe a mão. Existem situações em que você não precisa negar tanta equidade. Vamos supor que você tenha uma situação como aquela ali. Vamos supor que eu tenha dado call de par de 10. Aí o board veio valete 6 e 2. O par de 10 ele precisa de menos proteção do que o par de 8. Então o par de 10 precisa negar menos equidade do que o par de 8. Por isso o par de 10 é mais check do que par de 8 numa situação daquela. O que é interessante, né? Porque par de 10 é uma mão melhor do que par de 8. Se você parar para pensar nesses motivos que nós temos para apostar, que eu sempre ensinei isso na Reg Life, em vez de pensar assim, no flop, principalmente no flop e no turn, se você está apostando por valor ou por blefe, é melhor que você pense dessa maneira. Por esses dois motivos. Eu quero apostar para negar a equidade e crescer o pote caso eu ganhe a mão. Eu abri esse par de 9 do button, ele pagou. Eu apostei baixo por aqueles motivos, né? Eu nego a equidade e cresço o pote caso ele ganhe a mão. Turn Eyes, eu vejo um erro muito comum que as pessoas cometem é vem um Eyes e já saem apostando. Eu tenho mais Eyes que o cara, Eyes mais fortes, eu tenho que apostar 100% das vezes no Eyes. Nessas situações em que você está no botão, que o seu range é muito amplo, isso não é verdade. Você não precisa apostar 100% das vezes no Eyes. Você pode, nesse turn, usar uma estratégia mais polarizada, onde você aposta blefs e aposta as mãos muito fortes. Eu não vou apostar esse river, eu vou checar. Então, neguei a equidade de algumas mãos e cresci o pote caso eu ganhe a mão contra o 6. Se o Ace High não tivesse acertado um Eyes, né, no turn, eu teria extraído o valor de Ace High. É triste, mas aqui a gente tem que aceitar o ferro que somos muito short. E aí, o que acontece? Quando você é muito short, você tem menos fold equity nos seus raises, porque os caras cobrem o seu stack, ou seja, esse cara pode dar vários all-ins, esses caras maiores podem dar tribet para dar call no seu all-in com um par de 3 lá, par de 2. E eles vão defender muitas mãos, ou seja, o benefício que o Ice 5 tem é de todo mundo foldar. Quando você não tem mais esse benefício, você vai foldar muito a mais. Então, jogar short stack em torneios knockout não é nada legal. Tem que jogar super tight e aí o que acontece é que as suas mãos de valor elas ganham muito EV. Porque quando eu dou all-in aqui com 3.000 fichas, os meus oponentes eles têm incentivo de me pagar muito light, com mãos muito fracas. Logo, se eles vão me pagar com mãos muito fracas, eu posso dar win com várias mãos que seriam raise em torneios normais. Por exemplo, Ás e Dama off. Eu já dou win direto, Ás e Rei off, já dou win direto com 20 blinds. Justamente porque eu sei que eu vou tomar call de, sei lá, Rei e 5 suited, algo assim. E aí o EV dessas mãos explode. Então a forma que nós vamos ganhar dinheiro em torneios knockout, short stack, é jogando uma estratégia muito, muito sólida. Não tem muitos blefs, né? Não tem muitas mãos fracas, mas o seu EV ainda vai ser muito alto porque as suas mãos de valor vão explodir. Defendi o Big Blind aqui com valete 8 suited, com 50 Big Blinds. Menos na verdade, né? 45 efetivo. Fui check call no flop, eu acho que nessa profundidade de stack, geralmente é melhor jogar check call essa mão. Preciso um pouco mais de equidade para dar check raise. Nesse turn dama, eu acredito que ele vai blefar muito. Como eu já havia falado sobre turn eyes, por exemplo, né? Que às vezes, principalmente quem está começando a jogar, pensa, não, turn eyes eu tenho que atacar. Eu não posso dar check. Eu acho que turn dama, em situações como essa, em torneios mais baratos como esse... Baratos não, né? Não é barato, mas é mais barato do que eu jogo. Eu acredito que as pessoas tenham ainda essa mentalidade de vou apostar sempre na dama, no rei, no ás. Por isso eu não vou a lugar algum com o meu valete. Agora ele tá pensando no que fazer. Meu Deus, ele deu check com a dama no river. Caraca, o que isso significa?
que quando ele aposta, ele vai overblefar, ele vai blefar demais. Porque se ele não dá value bet, né, ele não aposta por valor com uma mão como essa, que é trinca, quer dizer que o range dele de valor fica muito restrito a flush ou full house, e aí de blefe ele vai ter uma porrada de coisa. Isso é interessante para vocês pensarem, porque muitas pessoas pensam que a gente não pode pagar no river contra jogadores tights, por exemplo. Mas isso depende. Se o jogador tight vai fazer isso que eu acabei de explicar para vocês, você com certeza pode dar call nele sim. Com o rei de paus, rei de espada, eu posso optar por checar eventualmente essa mão aqui, eu vou fazer isso. E agora, já que ele deu check meio rápido, eu acho que eu só vou dar win. Pagou de 7,8, maravilha. Isso é muito importante, esse tamanho de aposta no river, eu acho que é algo que... Acho não, né? Tenho certeza. Opa, peraí. Que tem algo... Temos a chance de ganhar um bounty aqui. Primeira chance de bounty do dia. A dama dele, então. A dama dele tá tudo certo. Isso, é a dama dele. Eu pedi, veio. Agora sobre o chove no river. É muito importante você saber extrair o máximo com as suas mãos de valor. Quando eu era iniciante, dificilmente eu teria dado check no turn e dificilmente eu teria dado overbet no river. Acredito que quando eu era menos experiente, eu daria um bet de, sei lá, 2/3 no river, sabe? 66%, 70%, algo assim, 75%. Sendo que as mãos que nós temos incentivo para apostar no river, elas estão nuts, basicamente. Você tá perdendo para algumas trincas do cara que resolveu dar check no river, o que eu acho muito difícil de acontecer. Uma dica que eu dou é, contra jogadores ruins, não façam muita trap, não queiram inventar muita moda, joga o valor da tua mão mesmo, que geralmente eles vão cometer erros grandes. Acho que o maior defeito que os jogadores fracos têm é de colocar muito dinheiro no pote em momentos em que eles não deveriam. Diogo Pereira perguntou, Yuri, sua headline jogando esse ABI fica como? Fica positiva. Headline, para quem não sabe, é o quanto eu ganho sem showdown. Como que a gente vê isso? Nos softwares que nós importamos às mãos, nos trackers. Eles dão esses gráficos em fichas. Nesses gráficos o software nos dá o quanto a gente ganha com showdown, quanto a gente ganha sem showdown, e aí o resultado disso, né, a linha que fica no meio, é o nosso lucro. O comum é que essa linha a red line, que é a linha de ganho sem showdown, em torneios é comum que ela fique negativa, que a gente perca dinheiro. Mas aqui, como os oponentes são mais fracos, eu consigo ganhar dinheiro sem showdown também. Se a headline está negativa mesmo nesses limites mais baixos, significa que o player não está blefando o suficiente ou que deveria no river? Cara, eu acho que você está deixando dinheiro na mesa, provavelmente. Acho que você poderia sim estar ganhando mais, caso sua headline esteja negativa. Eu não acho que você precisa ser um lunático para vencer nesses limites com uma headline positiva. Mas se você tem um jogo sólido, que você consegue encontrar os spots em que vão ser overfoldados e tal, isso já é o suficiente para que você tenha uma headline positiva. Fazer 1000 loucuras. Como vocês podem ver, eu não faço 1000 loucuras aqui, eu não pego guardanapos lá, mãos horríveis e saio blefando a todo tempo. Ou vocês acham que eu jogo igual um lunático? Você acha que eu jogo muito agressivo? Eu acho que não, eu acho que eu jogo uma estratégia, tento chegar bem próximo do GTO, e aí se tem spots em que eu tenho certeza que os caras estão desviando muito, aí eu posso fazer algumas coisas mais ousadas, assim. Mas de forma geral, eu tenho um jogo agressivo aqui, como vocês podem ver. Eu tenho sim linhas em que eu blefo bastante e tal, mas não acho que eu passo do ponto não. E mesmo assim minha headline tá positiva aqui. Yuri, eu tentei fazer isso que você fez com o TT e aconteceu a mesma coisa. Não vejo muito EV nessa jogada, só dar call de TT. Cara, aconteceu uma coisa ruim uma vez e você acha que a jogada é ruim por causa de um resultado. A questão é, hoje em dia nós temos ferramentas suficientes para rodar esse tipo de situação e encontrar a resposta certa. Então, o meu conselho é que você rode essa situação no Holding Resources e aí tire suas próprias conclusões. Como a gente precisa dar call com range muito amplo naquela situação, você precisa colocar mãos fortes no seu range de call também.
senão o teu range vai ficar muito zoado e o cara que tá lá do Big Blind pode dar win com, sei lá, rei 10 off, rei 9 off. Agora, se eu tivesse dado call e um desses caras aqui fosse a win de par de 5 lá, par de 4, você acharia que a jogada foi muito boa. Então a melhor forma de você provar, ou enfim, aprender como jogar esse tipo de situação é rodando. E nunca falar assim, eu acho que isso é menos EV porque deu errado. Porque as pessoas me deram call e aí veio flop com 2 overs e eu perdi o pot. Uma coisa não está ligada à outra. Não quer dizer que todas as suas jogadas mais EV serão vitoriosas. Não quer dizer que muitas vezes a gente faz uma jogada que é mais EV e a gente perde a mão. Isso é extremamente comum no poker. E aquele ali foi mais um exemplo. Porém, quando o cara, como eu falei, chovar lá o par de 5, eu vou ganhar o stack dele inteiro 80% das vezes. Aí vai compensar essa vez que eu fletei e veio 2 overcards. Os maiores perigos no poker, ser muito orientado por resultados. Seja resultados assim de mãos ou resultados de torneios. O poker tem uma variância gigantesca e tudo pode acontecer, você fazendo jogadas certas ou não. Esse é um dos maiores erros, um dos maiores defeitos que os jogadores recreativos fracos, né? Eu falo recreativo fraco porque tem recreativo que é bom, né? Recreativo fraco que eles colocam dinheiro demais quando eles não têm que colocar e colocam dinheiro de menos quando eles têm que colocar, sabe? É exatamente isso o que eles fazem.